Olá, Rui. Olá, António, tudo bem? Está tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá então pegar aqui num ponto que no último episódio do Princípios deixámos em aberto. Portanto, hoje é mais um episódio dedicado ao livro Princípios e àquilo que precisamos de aprender com ele para ter uma vida económica e se calhar até mais do que isso, mais tranquila e saudável. Para quem quiser enviar perguntas especificamente sobre esta linha de episódios, também pode fazer no bitcointalks@editoraself.pt e nós vamos aproveitar para também aqui debater as vossas perguntas, as vossas observações e colocar também em perspectiva e conversar um pouco convosco desta forma. Mas hoje, antes de passarmos à grande evolução do episódio, sentimos que ainda queríamos falar aqui de um ou dois tópicos sobre algo que ficou aí aberto relativamente ao episódio passado. É assim, Rui? Estou a falar bem? Vamos a isso. É isto. Então, moeda de reserva. A moeda de reserva, sim. Sobre a moeda de reserva, uma das coisas que deixámos assente no episódio passado foi que a moeda de reserva surgia muito porque eram impérios que se tinham tornado muito significativos relativamente ao comércio mundial. E a moeda de reserva surge, um bocadinho como tu disseste, quase como uma consequência, mas também uma causa, é uma pescadinha de rabo na boca, porque, na verdade, a moeda de reserva é uma consequência de sermos um país ou um império que tem uma grande relevância no mundo e que, portanto, as pessoas, por isso, preferem poupar na nossa moeda, porque é uma moeda de comércio global, mas também é uma consequência que quem tem comércio global tenha uma moeda de reserva. Portanto, isto é um bocado um ciclo vicioso e que de facto não estamos hoje a ver como é que ele troca, mas aqui até arriscava a dizer uma coisa, também não estamos a ver porque nunca aconteceu durante o nosso período. Exatamente. Porque sempre trocou, não é? Porque sempre trocou. Sempre trocou. Não é? Agora temos provavelmente está mais tudo interligado e se calhar o desenrolar do novelo vai ser mais doloroso do que era no passado e mais difícil de acontecer, porque uma série de dívidas externas de uma série de países estão denominados em dólares, e isso também dá uma vantagem competitiva aos Estados Unidos e à sua moeda, que é brutal, o que os permite que se possam endividar. Portanto, toda essa mudança fica mais difícil, porque não são só os Estados Unidos que têm dívida nisso, são muitos outros países pelo mundo fora. E vai tudo, aliás, até sempre que o dólar sobe, quando o dólar sobe muito, e nós tivemos agora um período em que o dólar subiu muito rápido, veio do 1,10, eu digo sempre nesta notação, portanto, veio do 1,10, 1,12 até 0,97, foi muito rápido em alguns meses, e alguns países sofrem com isto. O facto do dólar ter subido não quer dizer que o dólar seja mais importante, tem a ver com nuances de proporções entre coisas. Exatamente, que são muito complicadas de analisar, digamos assim. Claro que na televisão nós vemos a malta com muitas certezas. Se a gente vê a televisão, toda a gente tem certeza. Isto aconteceu por causa disto. Nós aqui não temos certezas, nós temos muito poucas certezas. O que nós, como o outro dizia que nunca tinha dúvidas, como é que dizia? Eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. No nosso caso, nós temos muitas dúvidas e raramente temos certezas. E eu acho que assim é a forma correta de ver as coisas. Portanto, o desenrolar do novelo, ou seja, a passagem do modelo de moeda americana para um modelo de moeda outra, pode ser complicado. E aqui, exceto se, e agora vou pôr aqui só um bocadinho, um caramelo na boca, para quem está dentro de Bitcoin, exceto se passar para algo como não Bitcoin propriamente dita. O meu ponto era os Estados Unidos continuavam com o upper hand, portanto continuavam dominantes, mas o dólar, devido àquilo que a gente falou no episódio passado, muito endividamento, muita impressão de dólares, etc., a inflação, isto pode levar a que a transição não seja para outro império, mas seja para uma nova forma, que foi o que aconteceu em 1970, quando acabaram com o padrão ouro. Foi mais ou menos isto. E isto pode ser um outcome. Depois mais lá para a frente. Eu acho que isso vai ser giro de explorar. Mas mais lá para a frente. Portanto, fiquem atentos. Menos óbvio, sim. Menos óbvio, muito menos óbvio, mas pode ser um outcome. E os Estados Unidos continuam com a vantagem.
Mas eu tenho mais Sim. coisas menos Eu óbvias acho mais que lá vai para fazer a frente. sentido falar disso talvez a seguir. Deixa-me ver como é Sim. que a gente vai montar isto. Ok. Em primeiro lugar, queria falar só sobre esta parte da reserva de moeda. O que é que constatámos também quando falámos de o topo e o declínio e a ascensão? No declínio ou no topo, os países estão endividados e funcionam com elevado endividamento, e as pessoas também. Eu gostava de trazer números concretos para as pessoas poderem ver como nós falamos muito do endividamento português também, não é? E de alguns outros países. Eu trazia esta tabela que agora, para quem estiver a ver a versão vídeo, vai estar aqui algures entre nós, aqui por cima ou algures aqui, ou mesmo no centro, onde puder ser legível, que isso é que é importante. E então vemos aqui um gráfico que para ti posso partilhar até de uma maneira mais direta, em que podemos ver os países por ordem de endividamento, e curiosamente vemos que Portugal de facto é um dos 10 ou 12 países mais endividados do mundo. E é o 10º. Em termos de, estás a ler dívida pública, porcentagem do Dívida PIB. pública. Porcentagem do PIB. Em Porcentagem porcentagem do do PIB. Não é no total. Não é em Sim. valor, porque Sim, isso sim, era claro. irrelevante. Claro. É em percentagem daquilo portanto, é a dívida versus aquilo que é a dimensão do país, portanto, Certo. considerando Do a PIB. dimensão do país. Sim. E que os Estados Unidos estão 2 posições atrás de Portugal, imediatamente. Sim. E é engraçado ver que é por motivos totalmente diferentes, e aqui até podemos brincar um bocado com isto, e talvez, na minha opinião, tenha muito mais a ver com endividamento por investimento e endividamento por despesa. Talvez. Pois, agora tínhamos que difira. dividir isso. O Rei Dálio fala na parte das determinantes, que é o que vamos ver daqui a bocado. Ele fala sobre Os motivos. Sobre os motivos. É diferente se for despesa ou investimento, claro. Mas a verdade é que o maior império do mundo é também um dos 12 países mais endividados do mundo, ao lado de países como Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Líbano, Sudão, Grécia e Japão. Portanto, é engraçado ver que depois abaixo dos Estados Unidos o Botão, e depois o Chipre, e depois... Enfim, isso é uma por aí fotografia, isso não diz, isso Isto não é uma dá fotografia. probabilidades do que é que vai acontecer no futuro, não é? Portanto, ou seja, se nós pensarmos, será que Portugal tem mais probabilidades de descer, portanto, de subir no ranking, descer, ir para uma posição mais baixa, que é o que é bom, não é? Em vez de estar em 10º, ir para baixo, ou os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão Mas repara empatados quem tecnicamente com repara o quem é o com primeiro. Moçambique. Sim, Há muitos anos que é o Japão e tem uma dívida pública verdade. O brutal. Japão funciona com uma dívida- moeda diferente. E com... Sim, mas moeda a deflacionária. grande diferença do Japão é que a dívida pública é interna, ou seja, é interna, não é exterior. Não Pois. tem, a dívida externa é muito mais pequena que Portugal. Se fores agora ao gráfico de dívidas externas, Exatamente, isso toca com o ponto da moeda de reserva e da dívida que eu queria encenar aqui, por causa da saúde financeira, porque também vimos que países que estão no topo tendem a ir buscar recursos financeiros fora, e neste caso, recursos produtivos fora, e neste caso também vemos que através do endividamento vão buscar recursos financeiros fora. Porquê? Porque países no topo tendem a gastar mais e a consumir mais. não, e as pessoas emprestam, ou seja, os outros players vão emprestar se eles estão no topo, quando eles estão Exatamente. noutra fase. E é mais fácil conseguir crédito, Sim. e os países que poupam e que estão em ascensão estão em poupança. Mas Poupam mais do que gastam. Mas é como nós, não é? Se nós é vamos como as pedir um pessoas. empréstimo para uma casa, a pessoa que tem mais posses tem mais facilidade e tem uma taxa de juros mais crédito. baixa do que uma pessoa que não tem. E eventualmente... Porquê? Porque é uma questão de risco. Há malta Verdade. que acha que isto não é justo, vamos dizer assim. Pronto, mas eu não estou a falar de justiça. Não, mas agora estás a pôr do lado do quem empresta, não é? Sim, eu O estou... porquê dos juros baixos. Não, eu estou a falar também em ascensão, iam ter mais dificuldades em pedir dinheiro. Porquê? Porque iam ter mais dificuldades em gerar dinheiro. Quando estás em ascensão, quando estás no topo, Claro. geras mais dinheiro. Mas isso é engraçado, porque isto é um indicador de potência. Se tu consegues estar em ascensão e não é à custa de crédito fácil, é porque tu estás mesmo com muita potência sim, claro. e produtividade. Se tu consegues ascensão com crédito fácil, já não é bem a mesma coisa. E se tu estás no topo com crédito fácil, se calhar a vida já é demasiado fácil. Lembrei-me agora, de repente, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu em Portugal final dos anos 80, desde que entramos na União Europeia, CEE na altura. O que é que aconteceu? Crédito fácil, não é? Planos gigantes de investimento. Como é que se chama? Plano, aquele Portugal 2020 agora, mas antigamente havia outros planos.
E o que é que aconteceu a Portugal neste tempo todo? Como teve crédito fácil, foi crescendo à base de crédito fácil, porque depois isto tem umas nuances para o PIB, não é? Ou seja, como é que estes programas são feitos. Nós os dois conhecemos um bocadinho como é que os programas são feitos, no sentido em que é gerada uma fatura, ou seja, o dinheiro é dado a uma empresa, que depois gera uma fatura, vai ter que comprar a outra empresa, e isso tudo aumenta o PIB, não é? Portanto, isto para dizer que Portugal foi crescendo à base do que tu acabaste de dizer, de coisas fáceis. Portanto, a ascensão de Portugal, que existiu claramente nos anos 80, 90, é claro, óbvio, não foi à custa de... Neste caso foi de crédito, ou seja, foi-nos dado ou dinheiro à borla, não é? Como muitas vezes, a fundo perdido, ou crédito muito barato. E depois a seguir o que aconteceu nos anos seguintes foi, até a partir de 2010, não é? Desceram as taxas de juros, portanto, o que é que o Estado fez? Endividou-se à conta, o Estado e as pessoas, à conta de crédito barato. Sem dúvida. E aí eu gostava de agora perguntar-te se concordas com isto, tanto pessoalmente como a nível de um governo. Quando há muito empréstimo e compra, o império parece muito forte, neste caso a pessoa parece muito rica, no âmbito pessoal, na esfera pessoal, mas as suas finanças estão efetivamente enfraquecidas porque o empréstimo sustenta o poder do país, ou neste caso da pessoa, para além do que é fundamental. Ao financiar tanto o excesso de consumo interno, ou luxos da pessoa, claro, como os conflitos militares internacionais, ou como a pessoa, enfim, fazer gastos supérfluos. Sim, estavas a falar e faz-me lembrar uma frase que um dirigente político português disse há uns anos atrás, que o que é preciso é alavancagem. O que é preciso é alavancar. E ele foi pai dos primeiros... Eu era miúdo, devia ter, sei lá, não sei, foi há 20 anos talvez. Eu quero preciso é alavancar e alavancagem. O que é que ele está a dizer é que créditos fáceis, pronto. É funcionar a um nível mais elevado do que aquele que funcionamos. E que para chegar lá é preciso produzir coisas que tenham de facto retorno. Não é produzir 3 autoestradas de Lisboa a Porto, como existe em Portugal neste momento. Não é bem, mas quase. Epá, se calhar foram desnecessários. Mas era preciso... para aquela zona das pessoas que vivem... se calhar era preciso para aquelas pessoas, é verdade. Agora, na visão geral de um país, eu digo de outra frase, eu acho que é muito difícil ser um presidente de Câmara responsável, realmente responsável, porque o presidente de Câmara tem que estar atento ao que é melhor para os seus habitantes, mas eu acho que para ser responsável também tem que estar atento ao que é melhor para todos, para todo o país. E é o que não acontece. Portanto, nesse caso da terceira autoestrada, que foi ali pelo interior, Tomar, pronto, houve por ali. Pronto, se calhar não era, na altura não era. E eu no outro dia passei nela. E estava como eu, pela segunda vez na minha vida passei nela, e estava como eu achava que ia estar, que era sem carros, numa sexta-feira, que era uma altura que aqui estava toda a gente a sair. Portanto, isto para dizer que se calhar foi um luxo e que se calhar não era necessário. Sim, ou seja, que se estava a financiar coisas que não seriam necessárias. É discutível se era ou não, e se calhar discutível. Alguns ouvintes até acham que não. Não, claro, certo. Mas ainda assim, não sendo essa autoestrada, será uma outra coisa. Será outra coisa que qualquer. Não era as rotundas, como eu falei anteriormente, as rotundas ou outra coisa qualquer. E que não era fundamental e que, portanto, estamos a ser despesistas, estamos a fazer coisas só porque há dinheiro. Exatamente. E porque, na verdade, e aqui agora pessoalmente eu gostava de mandar esta provocação, não estávamos preparados para ter aquele dinheiro. Tínhamos o dinheiro e não tínhamos o mindset. Mas ainda hoje, as poucas vezes que eu vejo notícias, aparece sempre alguma coisa sobre Portugal teve aquele dinheiro todo disponível de um fundo qualquer europeu e que só gastou 15%. Ok, e o pessoal, depois veio os partidos A, o partido B, vêm todos falar sobre isto. Mas o que eu penso é, ok, mas porquê é que não gastou mais? Porque não estava, de facto, preparado psicologicamente para o que é que eu vou fazer com isto. Eu arriscava a dizer uma coisa, é que o que era preciso não era dinheiro. E pronto, okay. Era outra coisa. Sim. Não é? Sim. Se calhar era educação, se calhar era informação, se calhar era potenciar de uma forma menos burocrática as coisas, se calhar, enfim, é uma data de outras coisas, mas claramente não era o dinheiro que era preciso, porque ele ficou lá. Há uma parte aqui burocrática que eu acho que é feita, que é para não haver abusos, não é? Sim, porque nos anos 80, 90 houve muitos abusos e agora param com os abusos todos.
e pronto, digo eu. Mas 15%, só usar 15 ou 10 ou 20% de milhões e milhões ou bilhões ou 1000 milhões, alguma coisa está a correr mal. E não é uma questão e lamento para quem agora está todo contente a esfregar as mãos porque é culpa do PS ou do este governo ou do outro. Não é. Isto é cultural. Lá está. É como tu disseste. É a base do que nós somos neste momento, ou nos últimos anos. E faz-me sempre lembrar aquela expressão que os portugueses, os lusitanos, não é? Os romanos diziam que os lusitanos não se governam nem se deixam governar. Não sabemos se é verdade ou não, mas ficou para a história essa frase. Sim. Dos romanos, de há 2000 anos atrás. E agora? Como é que voltamos aqui para o Império? Agora deixaste-me num lugar difícil. Lamento. Então, estávamos no excesso de capital, dinheiro a mais. Deixa-me... Então a ponte seria... por causa de depois estar a gastar de forma errada, os custos do Império vão aumentando, porque cada vez a estrutura é maior, cada vez as infraestruturas são maiores, cada vez tens mais coisas para cuidar, e às tantas manter o Império é mais caro do que aquilo que ele produz. É quando entramos no fim de um topo. Certo. Entramos num declínio. E o que é que acontece aqui? Já não consegues pagar as dívidas? Os países ricos, portanto, os países mais ricos destes impérios endividam-se e contraem empréstimos, mas, e aqui super relevante sobre a dívida que tu há bocado tocaste no ponto-chave, que dívida é essa? É interna ou é externa? E contraem empréstimos dos países mais pobres que poupam mais porque eventualmente estão em fase de expansão, e a expansão é característica por ter mais dinheiro do que aquilo que se gasta e conseguir gerar poupança. E aqui até deixava aqui uma provocação para ti. Vou se calhar querer fazer esta brincadeira entre Estados Unidos e China. Na década de 80 o rendimento per capita dos americanos era 40 vezes superior ao da China. E portanto, mais para a frente haveremos de falar de qual é hoje. Claro, mas não será certamente isto. Não, claro, mas mostra... A China estava claramente a exceção. E isto também... A nossa grande questão aqui, acho eu, é acharmos se a China... Chega mesmo lá ou não. Chega mesmo lá e ultrapassa... Mas lá está, ultrapassar passa a ter um PIB superior, passa a ter... Mas essa não é a questão, se passa a ultrapassar mesmo com moeda reserva, com ser um modelo para o mundo. Okay. Essa é a minha... Mas eu acho que isto é uma questão de... O que estamos a falar é timing. Quando é que é reconhecido como império e quando é que muda outras coisas. Eu acho que começa por aí e acaba de outra maneira. Portanto, eu acho que são processos de dezenas de anos. Claro, não vai ser o dia em que nós tem também, mais PIB e já é moeda. E também, se calhar, assim. Quando isso... Quando nós só vamos saber que isso aconteceu depois, 10 anos depois, ou 20 anos depois, é que percebemos... Não, foi naquele momento. Eu continuo a pôr dúvidas que isso vai acontecer enquanto a China for como é. Pronto, mas há estes dados, vamos trabalhar estes dados, vamos competir nesta brincadeira. Não que, atenção, também deixar aqui para o pessoal que nos está a ouvir, nem o Rui tem especial interesse nos Estados Unidos que seja o Império, nem eu tenho que seja a China, nem nada que se pareça. Certo. Isto é mesmo uma questão de o que é que achamos que estamos a ver a acontecer. Exatamente. Dados os dados que temos aqui à nossa frente. E amanhã podem mudar coisas, a China pode mudar, os Estados Unidos podem mudar. Agora, de repente, os tumultos sociais que estão a acontecer na China acabarem por fazer cair o líder atual, isto de repente pode entrar numa coisa completamente diferente. Sim, portanto, certo. Isto é à luz do que tem vindo a acontecer nos últimos X anos, o que é provável que aconteça para a frente. Aqui, o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu muito desde a década de 80? Especificamente, os chineses foram quem financiou os empréstimos e quem emprestou dinheiro aos americanos. E compraram-lhes as coisas, nos Estados Unidos, na Europa. E neste momento, mais um momento-chave aqui sobre isto, era partilhar este outro gráfico que eu gostava de mostrar, a dívida externa dos países do mundo. E aqui parece-me muito engraçado, partilho-te aqui. Quem estiver a ver a nossa versão vídeo pode ver este gráfico total, a dívida externa total. E pode ver que o país mais endividado com dívida externa no mundo são os Estados Unidos. Mas todos os países que estão aí são obviamente ocidentais. Exatamente. A China esteja assim em primeiro lugar. Sim. Singapura e Hong Kong não podemos dizer que seja ocidental, obviamente. O Japão podemos considerar ocidental, sim. Mas se somarmos aí a União Europeia toda, não sei se
Não sei, não faço ideia. É que agora, para quem nos está só a ouvir, vou ler aqui algumas coisas. Então, o primeiro são os Estados Unidos de forma destacadíssima. Com 22 qualquer coisa. 22 trilhões de trilhões. Muito. Que é 3 vezes mais do que o segundo, que é só a Inglaterra. O terceiro, que é a França. O quarto, que é a Alemanha. Mas esses três, mas o terceiro, o quarto e o quinto, se calhar já estão tanto como os Estados Unidos. Juntos ainda não chegam. Não chegam, é preciso juntar o sexto. Mas se juntarmos lá Portugal, mas se metermos lá Portugal já chega. Em números não vai lá. Portugal nem aparece nos 16 primeiros por causa da dimensão. Mal seria, não é? Sim, seria muito esquisito. Mas podemos ver que a maioria dos países que estão, os 6 primeiros, por exemplo, são países que nós consideramos que foram líderes de alguma maneira nos últimos anos. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Países Baixos e Luxemburgo. São países, e depois o Japão. Depois a Itália, já agora, altamente industrializada, etc. E o Luxemburgo é que parece-me... O Luxemburgo é um país muito pequeno, não, com tanta dívida. É verdade. Pode ser por motivos diferentes e que eu não desmontei. E acho difícil agora desmontar isso, mas claramente são países que lideraram agora estes últimos anos e que, em termos de dívida externa, que é aquela mais penalizadora... Desculpa, dívida externa. Dívida externa apenas. Sim, mas mesmo assim o Luxemburgo ter tanta dívida... Enfim, é assustador. Vamos considerar que está certo, embora mereça melhor atenção. Podemos esmiuçar esse número. Então, pronto. Agora, acho que isto também diz aqui alguma coisa do perigo da dívida americana, não é? Que é externa, ainda por cima. Não só há endividamento brutal de pessoas e governo. A dívida pública foi o outro gráfico que eu partilhei. Aqui é dívida externa, ou seja, o país deve a outros países e outros países têm poder sobre esse país por causa disso. E neste caso a China ter dívida americana, isto é uma longa conversa, que se calhar valia quase um episódio à parte, mas eu acho muito relevante que seja este número e com a dimensão que é. Sim. Que é assustador em termos de mas enquanto eles continuarem a imprimir dinheiro, isso aí está o meu ponto seguinte, não é? Exatamente, é isso. Até ao momento. Por isso é que esta história eu acho importante. Como é que o país, quase sempre, diz o Ray Dalio, escolhe sair disto, imprimir muito dinheiro, desvalorizando a moeda e fazendo subir a inflação. Claro, mas agora nós falámos num episódio anterior, não foi no anterior, mas foi num dos outros, sobre o MMT, Modern Monetary Theory, que diz que isto é tudo tranquilo. É tranquilo. É tudo tranquilo. E os proponentes da MMT, são 2 M's, MMT, que se calhar dizem que são proponentes, mas nem sequer foram ler o livro, e de certeza que não foram ler o livro completo do Keynes, nem de outros. Que eu também não li o livro de Keynes, mas eu tinha um fecheiro que eu estive à procura antes de vir para cá, que não consegui encontrar, um fecheiro antigo, em que dizia porque dentro dos livros liberais, vamos dizer assim, e os livros mais socialistas, como Keynes, etc., era um fecheiro que dizia o que é que Keynes disse que ninguém sabe e o que é que Adam Smith e outros disseram que ninguém sabe. E era muito giro ver que nos livros... Porque o que nós vemos... Lá está, eu não fui confirmar isto, acreditei que aquele fecheiro que eu vi há uns anos atrás estava certo, se calhar não estava. Mas muitas vezes o que acontece é que estas pessoas têm uma visão abrangente das coisas, não é? E querem dizer a sua teoria, obviamente, mas têm uma visão abrangente. E eles dizem coisas que depois não cola na teoria das pessoas que hoje querem puxá-los para dizer que... Mas isso é... Sabes qual é... Isso é aquela velha história de... eu tenho às vezes uma dificuldade com os quotes. Porque citar alguém, citar alguém é só uma forma estúpida de tirar uma pessoa do contexto e dizer aquilo que nos apetece. Aquele disse isto. Portanto, tudo o que ele pensou é sobre isto. Não, se calhar aquilo ele estava... Tiraste aquela frase do contexto de alguma coisa para dizer uma outra coisa que tu queres dizer. Claro, e, portanto, citar alguém é sempre um... Mas eu tive mesmo à procura, não consegui encontrar, tive pena, porque eu acho que era giro partilharmos, por exemplo, no Discord ou qualquer coisa mas é giro saber isso. E os proponentes de quer a malta mais liberal, quer a malta menos liberal, não foram ler de certeza o que é que foi escrito originalmente e apenas resumos ou ouvir o que é que a pessoa A ou a pessoa B disseram sobre isto. Claro que nós não temos todo o tempo do mundo e temos que nos fiar no trabalho dos outros, obviamente. Dos outros que fazem os resumos das coisas. Mas
E agora já me estou a perder completamente do fio Não, à meada. é questão de, às vezes, ir à fonte principal da informação, exato, não é? sim. Eu cada vez também, não é? Cada vez Só mais. que é mas difícil, só que estares a ler, por exemplo, agora quero ler o Capital do Karl Marx. Tinha interesse, só que é um livro gigante, eu acho que são quase 1000 páginas, porque há uma versão portuguesa que tem 2 livros calhamaços grandes, e para eu ir buscar, pronto. Mas acho que seria interessante o mais possível. Eu acho que a questão é o mais possível. Não vais poder ler todos os livros, a base de tudo, não é? Porque não vai ser possível no nosso tempo de vida, porque já há uma história longa, mas eu acho que é o mais de tudo ir às origens. Eu gosto muito de fazer isso e por isso é que eu leio os livros e não outras coisas. O livro, muita gente às vezes pergunta, então mas ver um vídeo não é a mesma coisa do que ler um livro, ou ouvir isto aqui, ou ler uma notícia, eu também não adquiro o que está lá. Completamente diferente, porque uma notícia tem uma forma, a forma da notícia tem um objetivo e uma riqueza e uma profundidade totalmente diferente do que um livro pode trazer relativamente a um tema. E as pessoas vão dizer, não preciso de 200 páginas para aprender isso. Esse é que é o problema, é que precisas. Exatamente. É exatamente preciso. É que precisas mesmo. É que não se precisa de 200, se calhar precisa mais, 200 mais, 2 vezes. Muito mais. Mas sim. Os 200 e mesmo o formato, o fôlego do livro, aquilo que nós temos ao ler um livro é... O livro dá trabalho. Por exemplo, este livro que estamos a falar aqui são 600 e tal páginas, ok? Mas precisamos mesmo das 600. Porquê? Porque à medida que estamos a ler, o processo de leitura de um livro, em termos de absorção de informação, é muito superior a um vídeo, ou uma palestra, ou até um podcast. Portanto, é muito superior à leitura. Em segundo lugar, é o ritmo. Nós na leitura temos tempo para pensar. O livro, sim, no vídeo é num vídeo não tens tempo para pensar. Aqui as pessoas estão a ouvir em casa ou no carro ou onde quiserem e estão-nos a ouvir e não têm tempo para pensar. Isto é um podcast relaxado, perfeito, verdade, e longo e com momentos de se calhar de maior reflexão e momentos mais de mas eu que vejo muitos vídeos para me informar, tento cada vez ver menos e de pessoas melhores, digamos assim. Mas claramente sinto isso muitas vezes e tenho que fazer pausas tem que dar tempo para pensar. Agora, uma ideia que eu sei que há, e eu faço isso de vez em quando, eu quero ver sobre um livro que me interessa. Há vários resumos do livro e há malta na internet, no YouTube que faz isso. Lá está. O resumo não te vai dizer vai dizer o que aquela pessoa escolheu resumir do livro. Pois é isso, o que disseste há pouco, né? É o disco que disse. Claro, entras no disco que disse. Mas pode aguçar o apetite para alguma coisa. Era interessante, se calhar, estavas tu a falar, estava eu a pensar, a ver uma coisa que era resumos realmente, não sei, estou a inventar agora, resumos realmente relevantes do que aquele livro quis dizer. Não sei, qualquer coisa assim que para... Eu acho que é impossível distanciar da perspectiva. Agora, o que eu acho que podemos fazer, e é o que nós estamos a fazer aqui, é assumir que é uma perspectiva. Certo. E que a pessoa pode ler o livro original, e nós encorajamos a ler o livro original, eu acho que isso é que é importante. E já agora... Mas aqui não estamos a fazer o resumo do livro. Não estamos a fazer o resumo do livro. Estamos a falar sobre... Mas tem aqui duas pessoas que podem funcionar como amigos que estão também a ler o livro e que dão perspectiva, não é? Certo. E eu acho que é isso. Mas eu acho que é importante perceber que isto é sempre perspectiva e quando se lê resumos estamos sempre ao abrigo dessa perspectiva. E lá estamos nós outra vez um bocado mais longe. Então e agora? É o que faz parte. Bom, falávamos disto da moeda porque eu queria mesmo trazer a questão da dívida. A questão da dívida gera inflação, a dívida externa gera inflação, a inflação gera subidas de impostos, geralmente cobrados aos ricos. Depois os ricos mudam-se para lugares onde pagam menos impostos. Isto não soa familiar, eu acho que as pessoas estão a ouvir e neste momento estão a dizer eles já falaram completamente familiar, e está a acontecer. Nos Estados Unidos estão a migrar para Miami, para o Texas, que são estados que cobram menos impostos, porque nos outros já estão a taxar demasiado os ricos. E o que é que isto faz? Fluxo de saída de pessoas que o país pode vir a proibir e que pode criar ainda mais tumulto social. As empresas mudam de estados para outros estados. Então, Portugal, as empresas portuguesas, uma altura estavam todas na Holanda, não era? O PSI20 estava todo na Holanda. Sim, as sedes. Mas aí é um bocado administrativo. Aqui nos Estados Unidos não é isso que está a acontecer. Tu tens mesmo grandes empresas a mudarem, às vezes, fábricas e unidades de produção brutais. Mas é isso, sim. Mas tem tudo a ver com o que tu estavas a dizer. Tem a ver com isso. O Estado precisa de mais dinheiro, vai cobrar mais dinheiro, as empresas e as pessoas, quem tem possibilidades, sai. Até que o Estado vai deixar que saia. Exatamente. E quando o faz, as pessoas que tentam sair entram em pânico,
isto, que são condições turbulentas, prejudicam a produtividade. Pronto, isto entra conflito, divisão de recursos. Há menos produtividade, o bolo é cada vez mais pequeno, há menos para dividir e mais pessoas que precisam de... mais pessoas têm dificuldades, o bolo é mais pequeno, conflitos. E sabes o que acontece a seguir? Emergem Novos... líderes populistas. Epá, é que, repara, isto parece que estamos a escrever a história do país agora, não é? Isso não, líderes populistas. Não me soa nada familiar. Não. Vejo líderes populistas, e agora quero dar só aqui também uma alfinetada de todos os lados. Não é só líderes... A malta cá em Portugal tem mania que só uns são eu nem estava a pensar em Portugal. Não, mas mesmo nos Estados Unidos. Ok. Vejo líderes populistas de todos os quadrantes. E há muita gente populista de todos os quadrantes, não é só a pessoa A, B, C, e agora cada um pensa qual é que normalmente lhe dizem que são populistas. Esses são, o que normalmente lhe dizem provavelmente é, mas depois há os outros que não dizem e que são também. Eu para mim, tenho claro, quando eu disse isto, líderes populistas, eu quero dizer o género de líder que lidera, seja onde for, certo, okay. Tende a ser populista, claro. para que fique claro que... eu concordo completamente com o que tu dizes, quer dizer, não estamos aqui a apontar o dedo à pessoa que em Portugal sabemos que é apontada como líder populista e que por birra não vamos dizer o nome só para as pessoas adivinharem, mas de facto não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Isto abre a oportunidade e se calhar quem levanta mais essa bandeira até é claramente isso, mas eu acho que em todos os setores de política emergem aqueles que no seu partido são os mais populistas. Certo, ok, em cada um dos partidos. Em cada um. Claro, okay. E é um brilho total, porque o que eles usam são bandeiras de populismo que são cassetes que funcionam nesta altura o pessoal só ouve, o pessoal está em descrença total, não é? Está em arruaça, que é a expressão que eu gosto muito, pronto, exatamente. Não tinha pensado dessa forma, de dentro de cada um dos partidos, seja exatamente o líder que vai emergir, vai tender a ser, não quer dizer que seja, mas vai tender a ser. Por isso é que tu depois tens dificuldade de escolha. É porque o que queres que escolhas, e mesmo eu falo a nível mundial, não estou a falar Portugal. Depois parece que a escolha é entre mau e mau. Porque a pessoa, mesmo que seja boa, mau e menos mesmo mau. que a pessoa seja boa e tenha boas intenções, a forma de chegar, de conseguir colocar essas boas intenções em prática vai ser através de métodos populistas que vão influenciar uma série de coisas se eles chegarem ao poder, mesmo que sejam boas pessoas com bom íntimo. Se eles chegarem ao poder, eles já vão estar como é que eu ia dizer, entalados, uma expressão muito pouco política, mas já em muitas situações. Portanto, quando lá chegarem, vai ser complicado, e os métodos que utilizam e o que eles vão fazer vai ser complicado, e nós provavelmente pronto, se calhar nessa situação. Estou a dizer fase. Provavelmente nós só... ocidentais, nós portugueses, nós americanos, já que o que acontece aqui muitas vezes a seguir é a revolução, que pode ou não ser violenta, pode ser mais ou menos violenta. Na história tenderia a ser mais violenta no passado, e aqui só fazer uma distinção antes de passar a bola, que nos Estados Unidos, o Roosevelt, na altura, teve uma revolução deste género. Portanto, isto já aconteceu. Roosevelt de 1930 foi a seguir ao Roosevelt, é o do década de 30, sim, que foi o presidente mais eleito na história dos Estados Unidos, 4 vezes seguidas eleito. O que penso, eu até pensava que isso não era permitido sequer, e ele conseguiu ser porque estávamos num período de crise, então foi autorizado. Eu confesso que não sei qual era giro ver, porque havia aquela questão que há uns anos atrás, mais um parênteses, eu estou sempre por causa o grande medo da malta era que o antigo presidente dos Estados Unidos, o Trump, ficasse no poder eternamente. E eu pensei, não, isso nos Estados Unidos não acontece, que eles têm a clara separação de poderes e têm um processo muito bom. E eu, por acaso, não sabia que o Roosevelt teve 4 vezes. 4 mandatos seguidos, sim. Foi eleito 4 vezes seguidas. Foi o mais eleito da história, e conseguiu fazer essa revolução de uma forma relativamente pacífica ao redistribuir a riqueza, e foi duro, que foi o New Deal, que algures estudámos isto, mas já foi há uns anos longos, e provavelmente até vamos falar disto mais à frente no podcast, se acharmos que vale a pena. Mas, por exemplo, na Alemanha, no Japão, na Espanha, Rússia e China, não foi nada pacífico. Claro, não entraram todos em colapso. Aliás, isso foi o pronúncio foi o antecedeu a Segunda Guerra Mundial, com o colapso total.
dos Estados e da inflação e de impressão de dinheiro e pronto. Que veio da Primeira Guerra Mundial, portanto isto é tudo... E muito condicionamento ao capital e uma data de coisas que aconteceram nestas alturas, que foi a redistribuição da riqueza toda. Mas aí nos Estados Unidos correu bem, pelo que tu estás a dizer. Correu bem, é assim, correu bem no sentido de não violência e no sentido de que foi socialmente mais pacífico, mas não correu bem a muita gente que teria muito capital, não correu bem... ou seja, não correu bem a toda a gente, mas foi uma forma de resolver isto que não foi ao ponto menos pacífico que aconteceu. O que vai acontecer no futuro, o que nós esperamos, esperamos não é nos esperar no sentido que queremos que aconteça, mas é esperar que provavelmente vai acontecer, é exatamente isso, ou seja, nós achamos que eu estou a pôr palavras na tua boca, portanto eu acho que no futuro e cada vez mais vai haver como é que eu ia dizer? Vai haver um condicionamento ou uma redistribuição da riqueza que já existe. A nuance aqui, que eu acho que nessa altura, lá está, não vivi esses anos, não sei, que é as pessoas que têm poder, aqueles que têm muito poder, qual é o grau de redistribuição que essas pessoas vão ter na sua riqueza versus a pessoa que para Portugal até ele é rico, mas para o mundo todo não é. Portanto, uma pessoa em Portugal que tenha riqueza pessoal 15 milhões de euros, vamos dizer, é uma pessoa rica, vamos dizer, mas para o mundo não é ninguém. Pronto. Essa pessoa que tem 15 milhões de euros em Portugal, se não tiver poder, vai perder grande parte dessa riqueza nos próximos anos, décadas. Mas se tiver poder, se calhar consegue fazer algumas coisas. E o poder... mais à frente, depois nas determinantes, fala-se disso, o poder implica dinheiro e dinheiro implica poder. Uma relação simbiótica inclusivamente entre os que têm dinheiro e os que têm poder. Portanto, e uma das coisas que eu acho que acontece em Portugal, é uma opinião minha, é que nós, na busca da justiça, vai-se atrás de pessoas, vai-se em excesso atrás de pessoas que têm mais dinheiro que as outras, ou têm mais riqueza que as outras, é certo, mas não têm tanto assim. E elas, por enquanto, ainda conseguem tirar, ou seja, conseguem aquela história da malta que tem cá dinheiro e metem offshores, não é? Okay, e consegue tirar o dinheiro. Mas o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que alguém que quer investir em Portugal, não vou investir porque se o meu investimento for bom, estou lixado, não é? Porque vão-me tirar a riqueza. Portanto, essa pessoa que seja portuguesa ou estrangeira, pega no seu valor para investimento e vai investir para o outro lado. Onde seja mais seguro ou mais justo o equilíbrio. Mas o que for rico, que tiver poder, vai ser irrelevante para ele, porque ele vai poder porque vai poder influenciar a política. Sim. E nós vemos isso. Em Portugal, sinceramente, tenho menos noção neste momento, mas nos Estados Unidos, parece-me que é claro isso que acontece. Mas e mesmo em países onde o dinheiro não é, ou melhor, porque isto é a simbiose entre dinheiro e poder. Podemos não ter dinheiro, mas ter o poder, e vamos influenciar a política com isso. Por isso é que a história da União Soviética me fascina brutalmente. Mesmo aqui no livro do Ray Dalio, isto não é só uma opinião nossa, mesmo no livro do Ray Dalio ele fala muito sobre os que têm dinheiro vão funcionar em simbiose com os que têm poder para influenciá-los para conseguir melhores condições para si, favorecidas socialmente. Na verdade, esse também é praticamente o único objetivo de ter dinheiro. É poder beneficiar de alguma forma do dinheiro. Isto depois entra num campo que as pessoas podem querer conotar isto de forma negativa, mas o dinheiro não é mais do que uma expressão de que tu possas materializar na tua vida de uma forma positiva. Portanto, as pessoas querem ter dinheiro e se calhar não pensam às vezes suficientes porque é que querem ter dinheiro. Mas na verdade o dinheiro é por uma questão de tranquilidade, tudo bem, de segurança, tudo bem, mas a certos níveis. Mas depois quando chega a outros níveis tem mais a ver com conseguir-se favorecer e tornar a sua vida mais... E depois depende dos objetivos de cada um, não é? Nós temos o Jorge Soros, que farta-se dar dinheiro para um determinado movimento. Depois temos pessoas como o Bill Gates, que fartam-se dar dinheiro para outro movimento. Temos outras pessoas, o Champalimau, quando morreu, não é? Deixou, penso que foi 1/3 da sua riqueza, acho que foi 1/3. Alguns milhões... alguns bilhões, olha, não sei de cor, mas foi construído
Portanto, depois pode ser na vida ou na morte, depois cada pessoa terá o seu interesse e as suas... E está tudo bem, ou seja, se o Jorge Soros quer ajudar as pessoas, dar dinheiro às pessoas, aos movimentos políticos que apoia, está tudo bem. Eu posso não concordar com os movimentos, algumas das coisas que ele dá dinheiro, mas ele deve ser livre de o dar. O meu ponto é também, tu não precisas de dinheiro para influenciares o poder. Quando tens poder, tu consegues influenciar as coisas, mesmo que não haja dinheiro. Era mais isso que eu queria dizer. Tu podes definir de outra forma, embora o dinheiro dê acesso ao poder. Depois cada um faz como quiser. O SPF queria dar 99% da sua riqueza à humanidade. Correu-lhe mal. Sam Bankman-Fried do FTX, não é? Do FTX. Pois, não sei se ele... não sei como é que isso vai ficar. Na minha noção, ele não cabe dentro da definição das pessoas que estão aqui para praticar o bem global, certo. Mas eventualmente essa declaração deve ter ficado muito bem em muitos sítios. Sim, onde não, mas tu não, lá está, mas tu podes não estar aqui para fazer o bem, não é? Mas estás aqui para usar o dinheiro e o teu poder para aquilo que tu achas, a partir de determinado sítio da pirâmide de Maslow, das necessidades. Agora vou colocar este dinheiro naquilo que eu apoio. Se fosse eu, sim. tenho uma visão clara do que eu queria fazer se fosse bilionário. Pronto, outros terão outra completamente diferente. Nós chamamos de agenda, não é? A agenda pessoal. E a agenda pessoal faz parte. Eu não vejo problemas em as pessoas terem uma agenda pessoal. Tal como eu digo, o Jorge Soros tem a sua, o Bill Gates tem a sua, o Elon Musk tem a sua. É aqui, se calhar... Não querendo também alongar-me muito nisto, mas o problema das agendas é que elas podem não ser óbvias, ou podem parecer uma coisa e ser na verdade outra. Ou seja, é quando elas não são transparentes. Este é que eu acho que é o problema das agendas, certo. Porque de resto eu concordo contigo. Uma agenda, se for um statement, se for uma lista de intenções que depois na prática e na teórica coincidem e que ao longo da história são coerentes, parece-me mesmo que a gente não concorde com elas, mesmo que nós não concordemos com elas. Não te interessem, são irrelevantes, não interessa, é uma agenda pessoal. O problema das agendas, eu acho, são as bandeiras que, na verdade, trazem outras intenções por trás. E eu acho que é aí que tudo se estraga. E eu acho que vivemos uma altura onde as pessoas começam a não ser ignorantes e perceber que não basta ter uma fachada de uma coisa... E para depois de repente cair nas boas graças de todos, não é? Nós no Bitcoin Talks há muito tempo que falamos de todas estas coisas, desde os ESGs, que aliás parece-me que vai cair por terra, mas sim, parece-me que vai terminar, até pelos próprios interessados, virou-se contra o feiticeiro. Sei que a BlackRock já falou um bocadinho sobre isso e já há empresas a sair e mas que na verdade são instrumentos de controle. Isso é um instrumento de manipulação e de controle. Que foi e que aparentemente é financeiramente tão mau que já não interessa, mas o propósito não me parece que seja o propósito que se quer fazer parecer. Claro, o propósito é castrar, é conseguires domínio e conseguires criar áreas de não acesso para toda a gente e tu continuas a ser o único no mundo que consegue cumprir os ESGs de todo lado, porque tu pagas a advogados que te conseguem desmontar a papelada e cumprir uma data de coisas que, no fundo, não têm consequência nenhuma. Mas fica bonito no papel e fica bonito nos discursos. E eu acho que não vai funcionar, mas eu no outro episódio do Bitcoin Talks regular falei um bocadinho do ESG e da BlackRock, mas eu ainda hei de lá voltar de certeza, porque acho que este tema vai andar na baila. Sim. Acho que vai. Olha, e perdemos-nos outra vez do tema. E neste... é um bocadinho... E acho que também avançámos a realidade nestes 40 minutos. Avançámos um pouco. Avançámos um bocado. Olha, eu acho que agora convidava-te a olharmos para os 18 determinantes selecionados pelo Ray Dalio. Determinantes de identificação de ascensão, topo e declínio. E perguntar-te se gostavas de puxar um ou outro e eu farei o mesmo do meu lado. Sim, eu vou falar aqui de um ao outro. Só estes determinantes é aquilo que o Ray Dalio, nos seus estudos, usou para determinar se um país estava a subir ou a descer, estava em que fase do ciclo.
E nós podemos estar em fases de ciclos diferentes, não é? Ou seja, num determinado nós podemos estar numa fase e no outro determinado podemos estar noutra. Eu estou só a andar aqui para baixo no livro porque há aqui uma parte que eu queria falar, que era na página, entretanto perdi-me porque fui acima. Já sei. Que são, ele fala aqui das determinantes herdadas e das determinantes do capital humano. E eu acho, as determinantes herdadas eu acho que é super interessante. Ele fala sobre a geografia, geologia, atos da natureza, clima, doenças, e depois as do capital humano consistem da maneira de estar das pessoas consigo próprias e com as outras. São conduzidos pela natureza humana e pelas diferentes culturas. Eu acho que estes dois tipos de determinantes são brutais. E as pessoas, se calhar, quando pensam no seu país ou na sua região, normalmente não pensam muito nisto, não é? Ou seja, o que eu estava a pensar é, Portugal, isto é factual, Portugal tem sido, desde os anos 2000, tem sido ultrapassado ano a ano, em termos de PIB per capita, pela maior parte dos países da Europa de Leste, antigos países do Pacto de Varsóvia, e que vinham de uma realidade difícil e tem sido ultrapassado por todos, um a um. Começaram pelos Bálticos primeiro, depois veio Eslovénias, Hungria, acho que a Hungria até já passou, agora até se fala da Roménia, que era um país que nós víamos claramente como um país menos desenvolvido do que Portugal. Claro que PIB per capita tem um problema, tem uma questão que é uma média, não é? E nas médias é como a Grécia. A Grécia tinha um PIB per capita alto porque tinha na área dos barcos, da navegação marítima, tinha pessoas extraordinariamente ricas, quando a maior parte da população não era. Portanto, tem sempre esse problema. Mas, falando aqui, eu acho que as pessoas... Geografia, onde o país se encontra, o que o rodeia, como o caracteriza, o terreno... muito importante. Se nós estamos num país que tem muito... O solo é bom, por exemplo, Moçambique, tem um bom solo, é que basta pôr uma semente... podemos a seguir ir beber uma 2M ou uma Manica, que são duas marcas de cervejas, e a semente vai crescer e depois só temos que ir lá. É completamente diferente do que viver na zona, como há bocado estava a falar, uma zona de Portugal mais rural, que ali no meio, entre Castelo Branco, Sertãs, há ali umas zonas que o solo é claramente mais fraco, sem falar sequer do Ártico, onde o solo... É um ambiente extremo como os Bálticos. Os Bálticos é mais... Plantar. E essa malta o que é que eles têm que fazer? Tem que planear. Tem que planear, senão, enquanto em Moçambique, eu estive numa ilha que é Santa Lucia, nas Caraíbas, que ele tem uma história gira, que eu não a vi, mas um amigo meu que vivia lá a viu, que ele estava a beber cervejas com uns amigos locais lá, e de repente passou um opóssum. Um opóssum é um pequeno animal que há lá. E eles viraram-se uns para os outros, a gente já estamos com um bocado de fome, já o comíamos, pronto, foram atrás dele e caçaram o animal e pronto, e comeram o animal. Mas se ele não passasse também, ou seja, eles não estão preocupados em planear, porque naquela ilha das Caraíbas tudo nasce, é fácil, como em Moçambique, como em Portugal no peixe, não é? O peixe era só ir ali pescar, e tínhamos uma pessoa que vive, como eu já estive também na Arménia. Eu já fui à Arménia, o inverno lá é preciso muito planeamento. Eu estive lá no inverno, estive na casa de uma pessoa e que ele tem lá tudo, isto foi para aí há 10 anos, está tudo enlatado. Portanto, eles no verão conservas. Fazem eles próprios as conservas para o inverno inteiro, porque no inverno, naquela zona da Arménia, eu acho que na Arménia inteira, não nasce nada que está sobre a neve. Portanto, a capacidade depois de sairmos é muito mais importante. Geologia, recursos naturais, quando nós temos petróleo, como é no caso da Noruega, é muito mais fácil do que quando não temos. Portanto, às vezes nós estamos a falar sobre estes países estão-nos a passar, ok, mas nós temos um contexto que é diferente dos outros e para uns é mais difícil chegar lá do que para outros, dadas as restrições ou dado o mundo em que estamos hoje. Não o mundo do passado. Mas achas que esse pode ser o motivo pelo qual Portugal tem sido ultrapassado por muitos países? Eu acho que tem a ver com... Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com algumas coisas. Nesse ponto, Portugal nunca foi preciso... Não era preciso... Ou seja, obviamente que houve pessoas de muitas dificuldades em Portugal durante muitos anos. Obviamente que sim. Mas o planeamento que era feito, que foi feito para o inverno... Vamos falar do inverno. Não é completamente diferente do que uma tribo germânica há 2000 anos atrás. Mas se calhar a questão portuguesa não é o inverno. Não, eu estou a dizer o mindset. Ou seja, quando tu não tens de fazer isso, o teu mindset, a cultura
A cultura que vem Sim, sim. é completamente diferente. Claro que, obviamente, eu estou a pegar pela rama, há 500 mil variáveis culturais. Falei sobre estas duas, geologia e, ou seja, o sítio onde tu estás influencia a tua capacidade. E às vezes nós estamos a reclamar muito com coisas que, não, o passado trouxe-nos a isto e neste momento temos é que assumir, ok, é isto, como é que nós vamos conseguir passar aquilo que tu estavas a dizer há bocado? Passar para sermos melhores pessoas. Ok, precisamos de outras coisas que antes não precisávamos. Não sei se estou a ser claro nisto. Eu acho que sim. Neste momento sinto que há uma Estás convergência. perdido no que eu- Não, que há uma convergência naquilo onde vai ter a parte da cultura do que eu penso, daquilo que tu estás a convergir para o que eu penso, acho eu. Que é assumirmos que é uma consequência da cultura. Estarmos onde estamos é uma consequência da cultura. Completamente. Agora é preciso avaliar qual era a cultura Mas e onde é que ela estaria boa a cultura ou má, não é? vem, eu acho que a cultura vem de depois falo de atos da natureza, aí já é diferente porque já, ou não, se tivéssemos muito furacões e sismos, mas geologia, geografia... Sobre estes determinantes, eu iria muito para o da cultura, muito na ideia de que há aqui uma frase que a mim me mexe muito, deixa-me ver se eu a encontro para poder mencionar. Aqui nas determinantes eu gostava de encontrar, porque fala sobre a forma, sobre o quanto nós cultura, sabemos. é o 12, é na página 93. Obrigado, vou aqui já encontrá-lo. Que tem a ver com a forma, com o quanto nós compreendemos a forma como o mundo funciona. Se calhar, citando mesmo a frase, culturas baseadas na forma como acham que a realidade funciona e todas elas fornecem princípios para orientarem o modo como as pessoas devem lidar com a realidade e, acima de tudo, como devem lidar entre si. E eu acho que aqui, depois podíamos evoluir para como é que é a sociedade portuguesa em relação a isto e como é que são outras, mas esta ideia de percebermos como é que a realidade funciona e, com isso, orientarmos a melhor maneira como queremos funcionar com a realidade e entre nós, eu acho que isto é algo que outros povos fazem muito melhor do que nós e que me parece que seria... Eu pergunto-me sempre, mas como é que ele depois mete isto no algoritmo dele, não é? Como é que ele avalia, como é que se avalia? Há coisas aqui que são muito abstratas de avaliação. E tu vais ver coisas como, por exemplo, com que idades é que sais de casa, quais são as relações familiares das pessoas, como é que é a organização familiar dessa sociedade, com que idade é que começas a trabalhar, que tipo de informação é que tens acesso relativamente a como é que o mundo funciona. Eu estou a dizer isto um pouco por intuição, mas seria o que eu olhava para perceber este tipo de coisas. Eu não acho que nós tenhamos nós somos muito mais aquilo que os americanos chamam wing it, né? Nós vamos improvisando coisas ao longo do tempo e vamos resolvendo pequenas coisas. Nós não temos um entendimento nem uma cultura que passamos de pai para filho e que ensinamos. Existem coisas que passam, mas passam de uma forma muito empírica, e há outros povos que passam isto de uma forma muito mais consequente, parece muito mais compilada, muito mais organizada. Isso será que é de propósito ou será como é? Repara, nas famílias mais milionárias do mundo existe a disciplina familiar, não é? Mesmo em Portugal existem algumas famílias que têm a disciplina familiar, que têm um código de conduta para a sua família. Porquê? Porque existem posses, porque existe riqueza e porque ela, mal gerida, vai ser destruída pela próxima geração. E toda a gente sofre. Então há uma conduta passada, há um código de comportamento, há um explicar como é que funciona. Se tu fizeres isto, vai acontecer isto. E se tu fizeres aquilo, se calhar vais ser punido e vão tirar as ações da empresa e passas a ter um salário o resto da vida ao lado. Sim, mas não era só isso. É aquela questão de o que é que tu queres ensinar ao teu filho, não é? Tu Sim. não queres deixar-lhe dinheiro, tu queres ensinar, neste caso estamos a falar de dinheiro. Mas muita gente está focada no deixar o dinheiro. Claro. Sim, e o que não tem mal, mas falta o resto. É importante não se esquecer do resto. Deixar dinheiro, agora tem é que se ter o resto. Eu, quando era miúdo, eu acho que estamos quase a finalizar, não era? Sim. Quando era miúdo, ficava muito impressionado com... Havia aqui uma rádio onde a gente vive, que era a rádio comercial daqui, da linha, a gente vive na linha, a rádio comercial da linha, e havia um rapaz, que neste momento já deve ter para uns 70 anos, que era o Carlos Espaço de Arcos, e eu nunca mais, só recentemente é que voltei a ouvir falar dele, mas eu lembro-me dele dizer, eu devia ter para aí 15 anos, e ele dizia que eu não vou deixar um cêntimo aos meus filhos, porque tudo o que eu ganhei eu quero gastar em vida, mas quero deixar valores e coisas para eles
procurarem também procurarem o seu caminho. Pronto, eu não sei se este Carlos Passos já tinha dinheiro, se não tinha, não faço ideia nenhuma. Eu lembro que era altamente impressionável, quando tínhamos 15 anos, somos altamente impressionáveis, e eu fiquei, isto faz muito sentido. E hoje continuo a achar que isto faz muito sentido. E agora que tenho um miúdo, também acho que essa parte, ensinar, é muito mais relevante do que dar. E em Portugal é o contrário, não é? Nós temos o filme A Gaiola Dourada, aqueles os pais que em França que iam trabalhar para dar aos filhos. Também eles viviam noutros tempos, e os tempos eram diferentes. Eu percebo isso tudo. Mas este Carlos Passos Tavares deve ter 70 anos e também viveu outros tempos, 80, não faço ideia da idade. Se calhar já morreu, não faço ideia. E se calhar ele não é ninguém nada especial, mas teve aquela frase que retirada do contexto fez sentido, estás a ver? Eu não faço ideia. Pronto, eu não sei. Mas eu acho que acho que essa é uma máxima que na nossa geração, ou nesta fase, faz todo o sentido, porque também sabemos que o dinheiro não dura por si, não é? Claro. Terias de deixar quantias mesmo muito altas para que isso tivesse algum tipo de significado. Como a gente diz muitas vezes, se não tiveres um income, o dinheiro vai-se rapidamente. O que interessa é a fonte de rendimento que tu criaste. Claro. E a fonte de rendimento, tu não podes criar para a pessoa, ela tem que conseguir perceber a máquina. Exato. Lá está. Sim. Ela tem que conseguir perceber a máquina, montar a máquina, fazer parte da máquina e assim sim ter uma fonte de dinheiro que entra. Porque o dinheiro que está lá, hoje em dia e em alguns momentos da história, hoje especialmente, vai muito rapidamente e ainda por cima quem não o ganhou gasta-o muito mais rápido do que quem o ganhou. Portanto... Isso faz lembrar quando a gente fala do Estado, não é? Que excelente maneira de terminar com este chamão. Parece-me que pronto, de facto há um income que vem do outro lado, não é? Não sei. Olha, achas que estamos ok para encerrar assim vamos encerrar dar a assim. entender a toda a gente que estas determinantes, na verdade, são 40 a 50 páginas do livro sim. que se explica e credibiliza tudo o que está aqui. Fala de luta de classes, ciclo esquerda-direita, escolha de relações entre os que ganham e os que perdem, dilema do prisioneiro. Ele fala aqui de muitas coisas que eu acho que é muito importante ler-se. A ideia do interesse próprio nas classes, o interesse próprio. Nós agora já continuamos mais uma hora aqui a falar sobre os determinantes. Sim, são 18 determinantes interessantes, como tu disseste, a esquerda-direita, a luta de classes, estas coisas eu acho que são fundamentais. Fosses de riqueza entre valores, seja em valores ou em riqueza, certo, entre ricos e pobres. E eu acho que perceber estes conceitos é uma grande ajuda àquilo que eu considero fundamental e que devemos deixar aos nossos filhos e a nós próprios. Acho que sim, e acho que devíamos no próximo episódio falar aqui do que tu disseste do interesse próprio. Acho que era uma parte que pode ser interessante de falarmos sobre o interesse próprio. Ficamos com esta porque agenda. há povos que têm maior e outros têm menor interesse do próprio, ou interesse como povo. Enfim, acho que é um bom tema. Acho que é um bom tema. Ficamos então, por aqui hoje. Para quem está connosco, já sabem, sigam no YouTube a versão vídeo, façam um like nas coisas, subscrevam para saber quando é que nós estamos cá. Registrem-se no Discord. Normalmente é sempre no mesmo dia. Registrem-se no nosso Discord se quiserem ter acesso a outras coisas. Nós aqui não estamos a falar especificamente de criptomoedas, vocês sabem que isto é um especial princípios. Já sabem, usei o cupom do livro também. Princípios, temporada 8. Dá-vos um desconto de 10% extra no livro, portanto podem adquirir o livro e acompanhar aqui a leitura e aprender muito mais do que aquilo que nós dizemos aqui e de uma forma muito interessante, que eu acho que o Rei Dálio consegue ser sempre interessante quando se lê. Sim. Então, vamos a isso. Posto isto, até para a semana. Até para a semana.